Vamos! Olá! Hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast Conexão Reuma, com a doutora Carla Saad e com o doutor Júlio Bertassini, que são especialistas nesse assunto, reumatologistas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as métricas. Afinal, o que são métricas, para que elas servem no dia a dia, tanto do reumatologista como do médico, e como o paciente pode se preparar melhor para ir numa consulta com o seu reumatologista. Então, se esse assunto te interessa, é para você quer se aprofundar, fique com a gente aqui até o final. Doutor Júlio, sempre foi assim? Então, bem-vindo. A gente sempre teve métrica para avaliar. Como é que isso muda o dia a dia do reumatologista? Conta um pouquinho dessa história para a gente, por favor. Obrigado, Ju. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse é um ponto super importante, né? Porque quando a gente fala métricas, né? Eu acho que para o paciente que acompanha com o seu reumatologista, né? Que coisa é essa de métricas que o meu médico sempre faz comigo nas consultas? Mas eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho lá para trás, porque de fato nem sempre foi assim, né? Então a gente, até mais ou menos 30 anos atrás, a gente determinava ou não se o paciente tinha uma melhora no tratamento e o próprio paciente se expressava sobre essa melhora de uma maneira muito subjetiva. Então as métricas, né, elas surgiram, na verdade, como ferramentas que juntam alguns aspectos que a gente sempre avaliou dos doentes, né, algumas características clínicas, algumas impressões que o paciente tem sobre a sua doença, alguns exames laboratoriais, e aí ela transforma isso num número, né? E esse número, ele dentro de uma escala que foi determinada por estudos científicos sobre como a doença está mais ativa ou menos ativa, a gente consegue ter um dado objetivo de como está a doença do paciente e, consequentemente, a gente consegue avaliar como o tratamento do paciente está trazendo ou não benefício para ele. Então, a métrica surgiu e ela é muito importante para nós médicos, porque ela trouxe parâmetros objetivos para a gente avaliar se o paciente, de fato, tem muita atividade inflamatória da doença, está com muita dor, tem muito impacto na qualidade de vida dele, e poder medir como as ações que a gente faz para esses pacientes se impactam, de fato, na melhoria da doença, né? E aí eu acho que a Carla, que está aqui com a gente, tem super experiência sobre isso, pode trazer um pouco, né, em quais doenças, como isso é nas espondiloartrites, né? Porque ela tem muita vivência com isso também. Acho que a importância essas medidas elas podem ser tanto para avaliação de atividade, né? Então, se o paciente está com a doença ativa ou não, mas também para medir qualidade de vida. Então, quanto da doença está impactando na qualidade de vida, no dia a dia do paciente, né? De ir para o supermercado, né? Lavar uma roupa, se está sendo impactado pela doença. Então, existem questionários específicos para avaliação de qualidade de vida, avaliação funcional, então, em relação ao acometimento das articulações específicas para cada doença. Então, pensando nas espondiloartrites axiais, né, acometimento de quadril, acometimento da coluna, e isso também é avaliado através de perguntas específicas para avaliar se a função dessa articulação está sendo prejudicada ou não, e também as métricas de mobilidade. Então, muitas vezes, aquela vez quando o médico vai medir a sua distância do pescoço, ou pede para o senhor flexionar e alcançar uma caneta no chão. Para que ele está avaliando isso? Para ver se a doença, de alguma forma, também está alterando a sua mobilidade das articulações acometidas ali pela doença. Então, a gente tem as métricas, né, específicas para avaliação das espondiloartrites axiais, que foram definidas através de questionários e através de cálculos ali matemáticos, como o Júlio bem falou, né, onde, além das perguntas, a gente inclui, muitas vezes, um exame de sangue, uma medida sobre a avaliação global da sua doença no dia a dia. Então, isso é muito importante também. E a gente tem para as diversas doenças. Então, a artrite reumatoide tem métricas específicas que avaliam as articulações envolvidas, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Sjögren. Então, para todas ou quase todas as doenças reumáticas, né, que são tratadas hoje, a gente tem desfechos clínicos bem estabelecidos e que são medidos através dessas métricas. Então, é uma forma, como se fosse uma régua, em que a gente vai medir esse desfecho clínico e onde a gente quer chegar com o tratamento. Então, especificamente falando das espondiloartrites, hoje a gente trabalha com 2 medidas de avaliação de atividade de doença, que é o BASDAI, que são 6 perguntas que o médico vai te fazer, ou você vai responder ele
antes da consulta, então já facilitando, né, a avaliação do médico. São perguntas simples e que se referem à doença. Então, muitas daquelas perguntas, na hora de responder, o importante é aquela pergunta relacionada à sua doença. Porque se às vezes você vai colocar uma escala de dor, de uma dor que você caiu ontem, né, no banheiro e vai estar com uma dor no joelho, essa dor ela não é relacionada à sua doença. Então, você não deve responder a pergunta, porque muitas vezes aí a gente fala ensinar o doente a responder o questionário. Então, muitas vezes é o papel também do seu médico explicar, né? E do entendimento do paciente entender as perguntas relacionadas ali à atividade da doença. E o ASDAS é uma métrica mais complexa, que aí sim o médico vai fazer uma conta, né, através de uma fórmula, e existem aplicativos que fazem essa conta, onde além das perguntas que você vai estar respondendo, a gente vai utilizar uma avaliação de um exame de sangue, que é coletado nas consultas de rotina, que pode ser tanto a proteína C reativa como a velocidade de hemossedimentação. Então, não é a gente falar, mas por que o médico quer que eu colha exame a cada 3 meses, né? Qual é a necessidade de eu fazer esse exame? Então, fala um pouquinho como que o médico com o paciente, né? O médico, quando ele solicita os exames, e como o paciente deve se preparar, e até a periodicidade, né, dessas métricas. Júlio, um pouquinho como que a gente faz isso na prática. Isso é super importante, né? Porque a gente tem que lembrar que o paciente, principalmente no início do tratamento, no diagnóstico, ele já está entrando num mundo totalmente novo de uma doença crônica, né? Que ele não sabe exatamente o que vai acontecer com ele. E ainda vem meu médico querendo que eu responda um monte de questionário, sendo que eu já estou com um monte de angústia dentro de mim sobre tudo o que está acontecendo, né? Então, primeiro é importante, né, o paciente saber que não são todas as métricas, né? São todos esses questionários que a gente faz em todas as consultas. Então, o questionário que ele mostra como que a doença está, né? Se ela está mais ativa, menos ativa, ou se ela está bem controlada, que é o que a gente chama de remissão. Esse é uma métrica, né? Um questionário, uma ferramenta que a gente busca fazer em todas as consultas, porque é na consulta que a gente vai avaliar, de fato, como a doença está progredindo em relação à resposta ao tratamento. As outras métricas, né? E, de novo, né? Até para quem está começando, para quem acabou de ter o diagnóstico, nas espondiloartrites axiais principalmente, né, as alterações elas não acontecem de um dia para o outro, né? Então isso também precisa, né, o paciente ser orientado e ficar mais tranquilo, né, que aquilo tudo que você procura na internet, que você vê como uma pessoa que tenha espondiloartrite axial pode ficar ali no futuro, isso não vai acontecer de um mês para o outro, né? Então é muito importante, e as métricas que veem essas alterações a gente consegue aplicar esses questionários, essas ferramentas com uma periodicidade maior, né? A cada 6 meses, a cada 1 ano. Então, você não vai ter que fazer isso em todas as consultas, né? O médico, ele vai te orientar durante a sua consulta, né? Então, como a Carla falou, isso a gente pode... Tem algumas métricas, alguns questionários que são auto-aplicáveis, né? Então, você pode responder essas perguntas e tem uma orientação, né, para cada questionário desse, que ele vai ver momentos da sua doença, né? Então, normalmente, quando você vai passar na consulta, é importante que você tenha em mente os seus sintomas naquela última semana, né? Por quê? Porque a métrica, principalmente a métrica de atividade, né, como o BASDAI, o ASDAS, a gente quer saber como a sua doença está naquele momento. Se for no momento do diagnóstico, para a gente ter essa situação da doença e poder avaliar como está evoluindo nas próximas avaliações, e se você já está em tratamento, poder comparar com as notas anteriores e ver de fato se está melhorando ou não. Então, para quem não conhece as métricas, a gente tem parâmetros bem estabelecidos, assim, né, que são números, né, são como se fossem notas que classificam aquele conjunto de informações mostrando se o paciente está com a doença muito ativa, se a doença está só ativa, sem ser demais, se ela está menos ativa e até se a doença não está mais ativa, que é o que a gente chama de remissão. Então, ter as métricas, principalmente as de atividade, durante cada consulta, dá essa ferramenta para o médico avaliar o seu tratamento e também, quando está indo tudo bem, se tem uma métrica de remissão, dá uma tranquilidade para o paciente de que todo o meu esforço para cumprir meu tratamento, ir na consulta, fazer os exames, tomar o remédio direito, está valendo a pena. E paciente com métricas em remissão praticamente não tem chance nenhuma de ter um desfecho
né, de grandes alterações estruturais, de perda de função, né, de ter muita perda da qualidade de vida no seu dia a dia, né? Então, a métrica é super importante. Isso é super importante em relação à manutenção, né, de emissão, por exemplo, né, e tendo um desfecho clínico melhor a longo prazo. Porque isso já tem trabalhos bem estabelecidos mostrando, né, que aquele paciente que se mantém em baixa atividade ou em remissão, ele não progride, né? Então, a doença, a anquilose, né, que é a preocupação da espondiloartrite axial, ela não acontece. Então, a gente tem trabalhos seguindo o paciente por 12, por 15, por 20 anos, mostrando que aqueles pacientes que permanecem, né, com essas métricas, então, quer dizer, com essa conta matemática que o Júlio falou, e com os níveis baixos, esses pacientes, eles ficam sem nenhuma progressão, a doença não evolui, que acho que esse é o principal objetivo. Então, quando a gente fala da remissão, né, do alvo da remissão, não é simplesmente pelo nome remissão, e sim porque isso, a longo prazo, ele vai trazer um melhor desfecho clínico, uma melhor qualidade de vida, uma melhor função, né, das atividades do dia a dia, e que é isso que a gente preserva quando a gente estabelece um tratamento. Então, eu acho que essa questão tanto nas recomendações nacionais quanto internacionais, já está bem estabelecido para o paciente em atividade, você realmente reavaliá-lo a cada 12 semanas, né, 3 meses de avaliação. E se o paciente não atingiu aquele alvo terapêutico, o que você busca com aquele tratamento, fazer uma mudança de tratamento. E essa mudança tem que ser rápida. A partir do momento que esse paciente atingiu a remissão, e aí a remissão sustentada, esse paciente ele pode ser visto numa periodicidade mais longa, colher menos exame de sangue, ir menos ao médico, mas o objetivo, a gente tem que traçar, e aí junto com o seu médico, na primeira consulta, já onde a gente quer chegar. E isso vai ser estabelecido através dessas métricas e esses questionários e os exames laboratoriais que você vai ter que colher. Para vocês, só uma dúvida, assim, o paciente, se não, primeira vez que ele chegou ao médico, foi avaliado, veio um exame, uma métrica alta, mostrando que ele está muito ativo. Se eu faço de novo esse questionário e ainda está alto ou não está totalmente em remissão, eu tenho que ficar muito preocupado. Qual é o tempo que o paciente precisa esperar? Em quanto tempo essa métrica tem que normalizar? Todo mundo vai chegar na remissão? É isso que eu quero para todo mundo? Ou tem paciente que pode ser que não consiga a remissão? Se eu começar a fazer métrica em casa e não souber onde é que eu tenho que chegar, eu acho que eu vou ficar ansiosa. Então, conta para mim como é que é isso para o médico reumatologista e qual que é o objetivo para os pacientes? Varia de um para o outro? É individual? Como que funciona? De fato, assim, a gente tem critérios, né? Então, a gente busca alguns alvos, né? Alguns objetivos no tratamento, mas, sem dúvida, cada paciente é um paciente, né? Idealmente, a gente sempre vai buscar a remissão para o paciente que está tratando, porque, como já foi falado aqui, a remissão já é comprovadamente mostrado que, no longo prazo, esse paciente tem menos problemas pela doença se ele mantém remissão. Quando a gente faz o diagnóstico no começo, né? Então, você está pegando um paciente que tem os seus sintomas, acabou de saber que tem a doença, e isso tem um tempo. E, infelizmente, isso não é uma coisa que tem uma varinha mágica, isso vai resolver de um dia para o outro, né? Então, a gente tem um tempo de avaliação, que um dos parâmetros são esses 3 meses, né? Que a Carla falou. Então, a gente... inicialmente pode até ver o paciente com menos tempo, porque é importante que a sua estratégia de tratamento ela comece a dar resultado, mas a gente só vai avaliar de fato se esse tratamento está sendo tão eficiente quanto a gente gostaria nesse período de 3 meses, né? Eu já preciso entrar em remissão em 3 meses? Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, não é o que a gente espera. Então, do mesmo jeito que a gente colocou, que a gente tem ali aquela régua onde o paciente se encaixa, a gente tem variações nessas métricas, principalmente na métrica de atividade mais complexa, né, que é o ASAS, que a gente faz para a categoria, que a gente sabe que se o paciente variou, né, então notas mais altas são doenças mais ativas, notas mais baixas são doenças mais controladas. Então, se a gente sabe se de uma nota para outra eu tenho uma certa variação, eu consigo dizer que o tratamento está funcionando bem e eu posso continuar observando esse paciente com aquele mesmo tratamento até a próxima avaliação, porque ele pode continuar melhorando. Caso o paciente, né, não atinja esse mínimo de redução da métrica que a gente espera que aconteça quando você inicia um tratamento, tudo isso, aí você precisa reavaliar de fato, né? Primeiro, né, se
é o caso de mudar o tratamento, né? Normalmente os pacientes hoje com as ferramentas que a gente tem para tratar, eles melhoram. Mas, óbvio, uma parte dos pacientes não melhora, então a gente precisa reavaliar isso para ajustar o tratamento. E em alguns casos, como a gente vê mesmo, né? Se essa não melhora, ela é muito repetitiva e com uma série de tratamentos não melhora, a gente precisa até revisitar o próprio diagnóstico, né? Então, a métrica ela também é um alerta para a gente em relação se, de fato, toda essa interpretação inicial que a gente teve dos sinais e sintomas do paciente, alterações de exame de imagem, alterações de exame de laboratório, que nos levou a pensar numa espondiloartrite axial, por exemplo. Mas se tudo que eu faço, que eu esperaria uma melhora para a espondiloartrite axial, nada está funcionando, né? E não é isso que a gente espera com as ferramentas que a gente tem hoje, então a gente também pode voltar e fazer uma reflexão. Pode ser que esse meu paciente não tenha isso. Para deixar os nossos queridos pacientes que estão assistindo mais tranquilos, a grande maioria dos pacientes com as alternativas de tratamento que a gente tem hoje melhoram muito rapidamente e chegam nesses primeiros 3 meses muito melhores do que eles estavam quando foi feito o diagnóstico, né? Então, não é a regra, é a exceção, essas pessoas que a gente tenta várias alternativas e não melhora. E acho que é importante também, né, Júlio, pensando no paciente com espondiloartrite axial, que além do acometimento articular, na coluna, na articulação sacroiliaca, né, nos inchaços do joelho, tornozelo, que principalmente podem ser acometidos, a gente pode ter alguns pacientes que têm um outro tipo de manifestação, às vezes inflamação no olho, que é chamado uveíte, alguma alteração intestinal, doença inflamatória intestinal associada, ou até lesão de pele de psoríase. E essas perguntas, elas não estão hoje contempladas no BASDAI e no ASDAS. Então, isso também é importante. Então, o paciente pode falar, poxa, a minha nota aqui deu toda baixa, mas eu tô com uma atividade ocular, tô com uma uveíte. Isso é avaliado de forma separada, então hoje a gente tem essa recomendação, né, que além das métricas, observar também essas manifestações extra-articulares, e isso são informações que o paciente deve levar para o médico. Então, não só, né, a avaliação da última semana, mas se ele teve, por exemplo, um episódio de uveíte desde a última consulta, ele também tem que referir, porque isso pode também ser um fator na decisão de uma escolha terapêutica, de uma mudança de medicamento, de associação de alguma outra medicação além do que você já está tomando. Então, essas informações são importantes, eu falo, quando o paciente vai se preparar para a consulta. E se ele observar ali uma pergunta que eu falo que os pacientes têm muita dúvida em relação à rigidez matinal, né? Como que eu devo medir? Então, a gente tem 2 perguntas ali que o médico vai fazer para você, que é em relação à intensidade da rigidez, né? Então, primeiro, você tem rigidez quando você acorda, sim ou não? Essa rigidez, ela é muito intensa ou pouco intensa, e aí você vai falar isso numa nota de 0 a 10. E, além disso, a duração dessa rigidez. Então, é uma rigidez que dura 10 minutos, é uma rigidez que você fica, às vezes, 1 hora, 2 horas para conseguir fazer as atividades do dia a dia, e isso é importante e você tem que observar para trazer essa informação para o médico, porque isso tem total impacto ali na decisão terapêutica e do que vai ser feito naquela consulta. E até o conceito de rigidez, né, principalmente para quem está recentemente diagnóstico assim, é uma coisa que a gente vê que às vezes as pessoas têm muita dúvida, né? Mas o que é essa rigidez matinal, doutor? Como é que eu... Então, acho que uma das coisas que ajuda um pouquinho a pensar é assim, você acorda de manhã com muito mais dificuldade para fazer suas coisas habituais do que você tem. Para levantar da cama, né? Para ir no banheiro, né? Então, é muito isso, né? Você pensar como é a sua alimentação que você considera habitual, né? Do meio do dia para suas atividades e comparar isso com como você acorda. Né? Então, a duração seria assim, quanto tempo que eu demoro para chegar no meu habitual, diferentemente do que eu acordo. E a pergunta da intensidade é muito assim, qual que é o impacto de fato, né? Quão intenso é isso, diferentemente do restante do dia, quando eu acabo de levantar, né? Então, a gente fala, é difícil, às vezes, transmitir esse conceito da rigidez matinal para que você tenha, de fato, um relato fidedigno, né? E aí acho que a gente está falando bastante daqui da métrica e parece que acho que intuitivamente a gente já consegue também, né, mostrar para os pacientes o quão importante é a gente tentar ter relatos mais fidedigno possível do que está acontecendo com ele, né? Porque parece uma coisa super pouco precisa, né? Você vai falar, me mostra aqui nessa linha, ou me responde 0 a 10, como está a sua dor, como está... mas não precisa se preocupar, né? Também não é para
para criar, né, um cavalo de batalha em cima disso, é aquele sentimento que você está tendo no momento, mas pensar de tentar ser o mais preciso possível com a comparação até do que você teve nas outras vezes, para que o médico com isso tenha aquele número final o mais preciso possível do que você está sentindo, né? Então o médico, no fim, a gente traduz tudo isso num número, mas esse número é só um resumo de tudo que você está sentindo. Então, se você traz isso de uma maneira mais precisa, aquele número vai ser mais preciso. Se esse relato ele for mais ou menos, o número vai ser mais ou menos, e aí a nossa capacidade, né, de pensar como está evoluindo a doença, isso vai ser também menos precisa, né? Óbvio que tem outras coisas que podem interferir. Exato, é exatamente isso que eu ia falar, porque eu acho que assim, às vezes a gente pensa no número, né? Então chega lá uma nota, um BASDAI de 8. Mas o que está por trás desse BASDAI de 8? Então é importante avaliar o que é de fato que está elevando aquela métrica. Então as perguntas individuais, e aí é o papel do médico na consulta, eu falo, destrinchar, né, esse BASDAI, interpretar esse BASDAI para poder tomar a decisão correta. Porque senão muitas vezes você vai trocar de medicação de forma desnecessária. Às vezes por um evento, porque eu fui viajar de avião, fiquei muitas horas sentado, ou fiz uma viagem longa de carro e aí travei, né, minhas costas pioraram. Isso é um pontual, isso significa que todo aquele tratamento que está sendo feito não está funcionando. Então é importante na interpretação daquele número que chega pra gente, muitas vezes se ele é respondido por um aplicativo, né, se é já digitado no prontuário, muitas vezes por uma enfermeira, né, que digita ali a resposta do questionário que o paciente preencheu, o que tem por trás daquela métrica, para a gente não tomar a decisão e muito da avaliação do médico. Então eu falo que de todas aquelas perguntas, aquela avaliação global da doença acaba sendo a melhor, né? Como que você se sente, como é que a doença está te impactando ali na última semana. E aí pensar muito na doença e não no outro fator externo que possa ter elevado as outras perguntas. Então isso é muito importante no momento do paciente preencher o questionário e passar a informação para o médico. Além da rigidez, que às vezes é difícil mesmo a gente definir como é, a dor, a gente citou aqui no começo que não é toda dor que conta uma atividade de doença. Então, como é que o paciente diferencia, né? Se ele for responder sozinho, por exemplo, tá lá, qual que é o teu grau de dor nas costas ou dor em outros locais? Como é que ele sabe se aquela dor vai pontuar, se é para ele dar nota ou não? Como que ele faz essa diferença? Eu acho que ele tem que excluir esses fatores externos, né? Outras causas pontuais de contratura, ou de bater, ou de um esforço, né? Isso ele teria que, na história dele, da dor, né, excluir. E pensar, a gente fala muito em ensinar o paciente o que é uma dor inflamatória. Que é aquela dor que te acorda no meio da noite, que é aquela dor que te dá, que é pior pela manhã, que quando você faz exercício melhora, quando você usa uma medicação anti-inflamatória, essa dor melhora. Diferente daquela dor de característica mecânica, que vai ser porque você fez um esforço físico, porque você ficou sentado numa posição errada, que vai ser uma dor que vai piorar muito no final do dia, que quando você deita, a dor desaparece. Então, é ensinar o paciente a característica da dor inflamatória, que é relacionada à doença, e da dor mecânica, que ela pode aparecer no paciente com espondiloartrite. Porque aquele paciente que já tem 10, 20 anos de doença, ele tem uma articulação já machucada, né? Muitas vezes, principalmente se ele não fez um tratamento precoce. Se ele já chegou para aquele médico com alguma alteração já de imagem, né? Uma alteração mais estrutural, que a gente fala, com o osso machucado. E esse paciente, ele vai ter a dor de característica mecânica também. E isso não adianta, não é um remédio que vai controlar a sua inflamação que vai tratar essa dor de característica mecânica. E aí que a gente fala, além do tratamento farmacológico, né? O que mais a gente pode fazer? Então, não é só trocar o remédio. É aí atividade física, perda de peso, todas as outras medidas que o seu médico vai fazer na consulta que vão também controlar essa dor, que é esse outro tipo de dor, né? Então, isso é muito importante educar, porque o paciente, ele é o principal, é o que guia a gente, né, ali na tomada de decisão do dia a dia. Se a gente não tem a informação correta, muitas vezes a gente vai tomar a decisão errada. No dia a dia a gente vê que é um aprendizado, né? Então, o próprio paciente, né, os próprios pacientes, ao longo do tempo, eles vão, com essa orientação, também entendendo o que é dor da minha doença, o que não é. Muitas vezes a gente vê isso na consulta, né? Ah, não, doutor, eu tive isso daqui, mas é muito diferente da minha. Só que eu acho que é uma outra dor, viu? É isso. Até porque, normalmente,
tratamento vai bem, o paciente está bem, se adapta bem aos tratamentos e muitas vezes ele já percebe que não é, não vem querer mudar meu tratamento, eu já sei que isso não é nova. E não é só de remédio, né? Acho que isso que a Carla trouxe é muito importante, né? Então, quando a gente fala, não, o paciente pode ter dor por outros motivos, né? Até para não gerar mais ansiedade. Nossa, além de eu ter uma doença inflamatória, ainda eu posso ter dor por outras coisas? Claro, como qualquer outra pessoa. Exatamente. Mas isso também, né? Outras dores têm outras estratégias de tratamento para que, de fato, o nosso endpoint ali, o nosso desfecho final, o nosso resultado final do tratamento, ele seja o mais adequado possível. Né? E aí pode ser bem algumas outras dúvidas. Mas eu tenho dor por outro motivo, a minha métrica tá ótima, porque isso que eu não tenho, eu não vou fazer nada? Não, muito pelo contrário, né? Você só sabe que a sua estratégia de tratamento para a sua doença inflamatória o bloqueio da inflamação, exato. Né? Agora vamos te ajudar, porque a gente não quer que você tenha dor nem da inflamação, nem da parte mecânica, nem outras dores que podem acontecer, né? Então, a gente só tenta separar isso em caixinhas. Por quê? Porque se eu não conseguir fazer essa interpretação correta, não vai ser mudar o seu remédio que vai melhorar essa sua outra dor, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu sempre tento separar, exatamente. Aqui a gente vai fazer a parte medicamentosa. A gente tem os 4 papéis aqui. Tem o meu papel, tem o seu papel, tem o papel do remédio, tem o papel que não é o remédio que vai fazer. E o que mais a gente pode fazer? Porque tudo isso funcionando, a gente vai ter, com certeza, o seu tratamento vai ser mais eficaz, você vai ficar mais feliz, né, com o tratamento proposto. Então... Pode ser que quem tá ouvindo a gente aqui diga, poxa, mas meu médico nunca me falou nada de métrica e nunca nem fez a métrica. Como que é isso? Então, na verdade, para deixar claro, é muito natural no dia a dia do médico, né? Então, o médico vai fazendo as perguntas e ele já tá ali automaticamente preenchendo no prontuário. Exatamente. Ou ele puxa um aplicativo e vai preenchendo as notas que você dá. Então, não é um momento que diz assim, agora é a hora da métrica nessa consulta. Vai fluindo na conversa. Lógico, se é uma métrica que eu tenho só perguntas, vai no bate-papo. Se é uma métrica que eu tenho exame físico, você vai ver seu médico te pedindo para fazer algumas movimentações ou medindo com fita métrica mesmo, para que ele possa ter esses parâmetros e poder acompanhar ao longo do tempo, né? Sim. Ok, isso é muito legal. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso também, né? E se o meu médico não fizer a métrica comigo? E outra coisa que eu queria perguntar para vocês é sobre a atividade da doença. Então, a gente falou bastante sobre a atividade da doença. E como vocês explicariam para o paciente o que é a doença estar ativa? O que isso significa para o paciente? Que o paciente está inflamado, né? Eu acho que quando a doença está ativa e a gente excluiu todos os outros fatores confundidores ali para aquela métrica, a gente tem que mostrar que a doença está, né, ativa, significa tá inflamado, né? A gente tem uma inflamação persistente que precisa ser bloqueada. E aí, quanto mais rápido for o bloqueio, melhor vai ser o desfecho a longo prazo, porque uma inflamação que a gente controla de forma rápida, ela não deixa, eu falo, uma cicatriz. Então é que nem um machucado profundo. Se você não vai lá e cuida, não lava, né, passa o band-aid, passa a pomada, enfim, ele cicatriza de forma rápida, ele não vai ficar aquela marca. Aquele machucado que você não cuida, então é ralar o joelho da criança que não cuida. Vai ficar cheio de marquinha na pele depois. Então, essas marquinhas, elas acontecem se você não fizer um tratamento correto e de forma rápida. E essas marquinhas a longo prazo, elas podem levar à limitação daquela articulação, a uma dor sustentada daquela articulação, uma incapacidade funcional mesmo. Então, isso é muito importante. E né, como que o paciente sabe, né, disso, né? Então, de novo, né, voltando para as métricas de atividade, elas não são inventadas assim do nada, né? Então, aquelas perguntas que a gente faz, ou aquelas perguntas que estão naquele questionário de atividade e doença, elas já são, né, sinais, sintomas, alterações que estão relacionadas com a atividade de doença, né, com a atividade inflamatória. Então, o paciente que está ativo tende a ter mais dor, né, relatar mais dor na coluna, Exato. nas articulações periféricas, ter mais rigidez matinal, essa rigidez matinal durar mais tempo, o seu exame de sangue de inflamação estar mais alterado, né, e a sua percepção de como a doença está é pior também, né. Então, aquelas perguntinhas que a gente tem no BASDAI, no ASDAS,
elas justamente são características relacionadas à doença estar mais ou menos inflamada e que foram usadas para formar a métrica, né? Então, o paciente ter essa ciência, né, das métricas, de como faz e entender o benefício, também ajuda porque é o que ele sente no dia a dia, né? Então, não é assim, não, vem aqui fazer um negócio novo que você nunca viu, mas você vai ter que aprender para responder. Ele tem só que ter um direcionamento para que isso seja mais eficiente, mas aquilo que está ali é o que o trouxe ao médico, né? Então, isso traz, né, dá essa noção para ele também, né? Eu gosto muito estava comentando isso com a Ju, né? Eu gosto muito também de mostrar a importância da métrica para deixar o paciente mais tranquilo quando o tratamento está indo muito bem, né? Então, a hora que você mostra lá, soma tudo, sua doença está muito bem controlada, você está em remissão, você está com pouca dor, está com pouca rigidez, seu exame de inflamação está baixo, isso não está impactando na sua percepção de como você está, sua nota ali deu 1,5, que é excelente. Leva esse 1,5 e continua firme que está indo tudo bem. Então, também ajuda a pessoa a ficar mais tranquila. E no final das contas, né, é uma ferramenta e os tratamentos, né, e o nosso objetivo como reumatologista é que o paciente, dentro do possível, perceba muito pouco que ele tem uma doença crônica. Consiga viver normal. Exatamente. Normal, ter suas atividades, poder trabalhar, encontrar seus amigos, brincar com os filhos, né, fazer tudo. Acho que é muito uma forma da gente compartilhar, né, o sucesso daquele tratamento. Ou se não está indo bem. Então, você tendo e o médico fazendo isso com o paciente, é o compartilhamento da informação e da decisão em conjunto. Porque hoje, né, a decisão ela é em conjunto. Onde queremos chegar, né? Eu, paciente, não é onde o médico quer chegar, onde você quer chegar. E a gente vai chegar junto através de compartilhando essas informações. Então, eu acho que a métrica é muito isso para compartilhar o desfecho e estabelecer ali o próximo passo, né? Do tratamento, do que vai ser feito na consulta, enfim. A maior parte do tempo o paciente não está no consultório, né? Então, exato. Esteja tudo bem quando ele não está lá, né? Ele está trabalhando, quando ele está... E, obviamente, ter o empoderamento dele sobre o papel super importante que o paciente tem para que haja sucesso no seu tratamento também, né? Então, essa dedicação ao tratamento, a seguir as orientações, a tomar os remédios ou ir para suas aplicações, quando for o caso, isso faz muita diferença. E esse histórico, quando a gente estava falando muito do se preparar para a consulta, né? Esse histórico também é super importante para que o médico possa avaliar de maneira adequada tudo que está acontecendo, né? Então, uma coisa é eu achar que o paciente está tomando remédio, está fazendo tudo certinho e... não, o número aqui não está bom, então não está funcionando, né? E lá, né, na história, isso não está acontecendo, né? E aí pode não acontecer por vários motivos. Então, também não é para esconder do médico que não está conseguindo fazer as coisas direito, porque tomar remédio não é fácil, ter uma agenda para seguir, né, fazer seus exames, aplicar seus remédios, isso também não é simples. E aí, com as alternativas que a gente tem hoje, né, se essa estratégia não está encaixando na sua rotina do dia a dia, vamos pensar numa estratégia que encaixe melhor. Perfeito. Só uma coisa do que vocês disseram que eu acho bem importante. Então, a gente, para fazer a métrica, tem vários fatores. Ou seja, se eu tiver um único fator alterado, também não quer dizer que a minha doença não está controlada. Então, eu estava com uma prova inflamatória normal, um PCR normal, de repente, nesse mês, subiu. Isso não é igual, descontrolou todo o controle, todo o meu tratamento. Isso é muito importante. Né? Igual a dor, a fadiga, a rigidez. Então, é importante saber que é uma ferramenta complexa e relativamente completa, que a doutora Carla já contou pra gente que faltam algumas coisas como a análise de pele, como a inflamação do olho, mas na melhor ferramenta que a gente tem hoje, é importante considerar que são vários fatores analisados. Não é muita mudança vai impedir o teu bom controle clínico. É isso, acho que isso é com certeza muito importante, né? Não é uma medida ou um ponto ali fora da curva que vai mudar o tratamento. É uma coisa que a gente vai observar, vai ver, e se de fato a métrica subir, aí sim pensar numa mudança terapêutica. Ótimo. E ficou bem claro também que o alvo, então, é atingir essa remissão sustentada, ou seja, sem inflamação. Ficar em baixa atividade ou remissão. Remissão ideal. Caso o paciente não consiga atingir uma remissão, e aí pode ser por
tempo de doença muito prolongado, porque a articulação já tá machucada, que é aquele caso, né? Aquele caso que lá chegou pra gente, ou muitas vezes iniciou o tratamento com o reumatologista já com uma articulação machucada, porque já teve muita inflamação no passado, ou não respondeu a um primeiro tratamento. Esse paciente muitas vezes não vai atingir mais a remissão, porque ele vai sempre ter uma dorzinha residual, e as notas dele vão ser alteradas. E é aceitável, é bom para aquele paciente ele ficar em baixa atividade, é excelente. Se a gente conseguir sustentar a baixa atividade, é excelente. Então, agora, alta ou muito alta atividade, não é permitido. Agora, o baixa ou remissão, aí vai ser caso a caso e muito dependendo do que tem de dano prévio, né? O tempo de doença, qual articulação dele já foi acometida e a partir daí definir, porque senão cria uma frustração, né? Você fala, tem que atingir remissão, e o paciente atinge baixa atividade. Eu ia ficar Exato. de não chegar Então, lá. acho que esse é um papel do médico, no momento que o paciente chega no consultório, avaliar todo esse histórico, né? O que já foi feito, quanto tempo demorou para fazer o diagnóstico, se de fato já tem alguma articulação com alguma lesão no raio-x ou na ressonância, e a partir daí, junto com o paciente, definir. Queremos chegar aqui. O que às vezes atrapalha a remissão? Então, o machucado na articulação eu podia chamar de artrose, por exemplo? Doenças que fazem isso, ou, por exemplo, tabagismo, falta de atividade física. O que pode atrapalhar eu chegar lá e que eu poderia resolver também sem ser com um tratamento específico da doença? Exato, essa parte do estilo de vida, né? Então, a mudança do estilo de vida, ela faz parte do tratamento. Então, o paciente tabagista, a gente sabe que quem fuma tem uma inflamação persistente, né? A inflamação, ela é mais difícil de ser controlada. Esse paciente, ele persiste com a inflamação por mais tempo. Se ele tem sobrepeso, né? E aí acaba sobrecarregando a articulação, e aí sim, né? Fazendo uma degeneração daquela articulação, que é o que a gente chama de artrose, né? E isso vai prejudicar, vai levar a dor também do paciente. A atividade física, então, qual é a melhor atividade física para o paciente com espondiloartrite? Então, muitas vezes a gente fala, fazer atividade que não tenha um impacto, que não machuquem aquela articulação. Então, escolher a melhor atividade física que vai ser... vai ajudar, né, o paciente a ter uma melhora. Então, isso tudo faz parte do tratamento. Eu falo, é por isso que é o combinado, né? Do remédio, com a mudança de estilo de vida, com o não farmacológico. Tudo isso é muito importante. E lembrar, como você trouxe, que os índices são compostos, né? Você avalia uma série de fatores para chegar ali naquele resultado, né? Então, se a hora que você também tem a métrica que ela não está em remissão, né, ou está mantendo uma baixa atividade, é super importante refletir em cima das respostas individuais também, né? Como você trouxe lá, não, eu vim na minha consulta, tá tudo bem, mas meu PCR veio alto, né? Meu exame de inflamação veio alto. E a gente sabe que não é só a doença inflamatória que muda isso, né? Vim, mas semana passada eu estava com uma super gripe quando eu colhi meu exame. Isso pode aumentar a prova inflamatória e isso não vai ter uma relação com a sua doença ativa, né? Nossa, eu estou passando por um período super estressante no trabalho, minha avaliação global da doença, que era 0, está 6 agora, porque estou super sobrecarregado. Então, não tenho dor, meu exame de inflamação está bom. Então isso também, não estou em remissão, mas isso tem uma explicação, né? Então, muitas vezes, também o paciente não está com a métrica de remissão, está ali em baixa atividade, não quer dizer que tem uma inflamação persistente, né? Porque ele pode ter, que às vezes a gente chama de contaminantes, né? Em alguns desses índices, que faz a nota subir um pouquinho, mas em um deles só. E a pessoa pode ter outros diagnósticos para dor. Eu acho que assim, a dor no corpo, ela não necessariamente é por conta da espondiloartrite axial. Então, um diagnóstico que é muito frequente, mais em mulheres do que em homens, é a fibromialgia. Que a gente tem uma proporção grande, né? Chega, né, na população aí 10%, 15% da população, dependendo da faixa etária, né, dependendo do lugar, que pode ter fibromialgia, e a fibromialgia ela dá dor difusa, e aí na hora que eu for pensar, né, ali naquelas notas, o paciente vai dar nota alta, então ele vai ter fadiga, ele vai ter dor no esqueleto axial, né, nas costas, no quadril, pode ter dor nas articulações periféricas, e não ter nenhuma relação com a doença. Então, é importante também
essa dor, ela é inflamatória, sim ou não? Se não for inflamatória, quais são as outras causas de dor? Excluir o diagnóstico de fibromialgia, ou quando você já sabe. Hoje a gente tem paciente que já chega educada, né? Eu tenho fibromialgia, dessa daqui não é da espondiloartrite, daqui é da fibromialgia. Então, vamos ajustar. Então, isso é importante, né? E essa combinação, até já foram feitos alguns trabalhos, né? Mostrando que os pacientes com espondiloartrite também podem ter fibromialgia associada. E isso no momento ali da avaliação, é importante diferenciar. Isso, e a gente volta para aquilo, né? Não é porque a sua inflamação está bem controlada que a gente não vai se preocupar. A gente só vai ter uma estratégia Diferente. para que você melhore da fibromialgia também. E da sua outra origem da dor, também, né? Então, não, sou especialista em espondiloartrite, você vê muito bem da espondiloartrite, não tem problema como é que tá o resto. Não, a gente quer que a pessoa fique bem, né? Então, é super importante a gente fazer essa diferenciação, porque o que poderia acontecer, se a gente não conseguir diferenciar isso, é você ir mudando o seu tratamento com uma frequência muito mais alta do que precisaria e sem um resultado. Isso gera muita frustração, né? Toda vez que troca, que não funciona um tratamento, isso é como se você voltasse lá para trás ontem de novo. E aí o paciente, a expectativa, né, e a frustração que gera com essas mudanças terapêuticas muitas vezes desnecessárias é muito ruim, né? Então, se o paciente pensar como é que ele pode, proativamente, o que ele tem que prestar atenção para levar para consulta para o médico fazer essa avaliação, como que ele se prepara, ele pode anotar num diário, ele pode usar um aplicativo, como que é isso hoje em dia? Entendi que tem uma fase de educação na qual o paciente precisa entender, primeiro, o que é rigidez, o que é fadiga, qual dor que conta ponto ou não, né? Quais as outras condições que podem contaminar esse resultado, mas a partir do momento que a gente conseguiu educar o paciente na consulta, ou que a internet conseguiu educar o paciente, né? Quem conseguir primeiro, como é que ele faz para ele mesmo ter esse acompanhamento e esse controle? Ele mesmo pode preencher, né? Então, acho que hoje tem disponível na internet, né, os questionários, esses questionários que a gente aplica, eles já estão disponíveis. Então, o médico ele já pode chegar com um questionário preenchido, já preenchido na sala de espera, muitas vezes, né? Quando chegar na sala do médico, já tá isso, mas você tem que educar. Então, a gente fala, nunca vai ser a primeira vez. A primeira, a segunda, a terceira vez ele já pode fazer sozinho, depois que ele já entendeu para que aquelas perguntas elas são necessárias e por que isso vai ser importante na mudança do tratamento dele ou no acompanhamento. E aí anotar exatamente o que a gente conversou. Então, tem rigidez? Quanto tempo dura? Qual é a intensidade dessa rigidez? Ele pode anotar num diário, sim. Marcar o tempo e já levar essa informação para o médico. Então, acho que é um papel, sim, do paciente estar preparado para a consulta. Porque isso vai facilitar muito e, com certeza, vai levar ele a um sucesso terapêutico, a um sucesso no tratamento. E sempre lembrar que precisa ter um equilíbrio também, né? Então, sim, a gente não quer que você fique totalmente focado em como está a sua doença 24 horas por dia, né? Mas no momento da consulta... Você não pode trazer uma ansiedade. Nossa, esqueci de preencher o meu diário. Né? Então, é óbvio que no dia a dia, né, você consegue perceber como as coisas estão, se elas estão melhores ou piores, e aí, né, episodicamente, principalmente quando você notou alguma diferença, para não correr o risco de perder essa informação ou de esquecer isso quando você for avaliar, você anota, né? Anota, conforme você for se habituando com as perguntas, né, que a gente normalmente faz nas consultas, que a gente utiliza nas métricas, você pode usar isso como referência também ao longo do tempo, né, nessas meses, semanas entre as consultas, para evitar, dar uma lembrar, como é que tá, né? Meu médico me pergunta aquilo, como é que tá a minha rigidez? Nossa, faz um tempo que eu não lembro da minha dor nas costas. Né, ou diferente, né? Nossa, faz um tempo que eu não lembrava, mas esses 3, 4, 5 dias tá voltando. Isso deixa eu anotar aqui para não esquecer, né? É importante. Mas, né? Respira. E não se preocupe demais com isso também, porque a gente quer que você tenha uma vida normal. Exato. E que você também dê um pouquinho de atenção para sua doença, mas a doença não pode virar a sua vida, né? Eu acho que isso é muito importante. Com certeza. E anotar também esses contaminantes do resultado, né? Então, quando tem uma infecção, ou trocou, usou medicamento por alguma outra coisa, fez uma cirurgia, por exemplo, teve uma viagem prolongada, tomou uma vacina, que alguns pacientes, às vezes, quando vacinam, podem ativar temporariamente a sua doença. Então, se período menstrual para as mulheres que
todo mundo tem dor, tá, gente? Período menstrual tem uma dorzinha em algum lugar e na articulação não é incomum. Então, é algo que às vezes aumenta a dor e a paciente começa a reparar, olha, doutora, sempre no período menstrual, parece que minha doença está ativa. Passou essa fase, melhorou. Então, a gente começa também a ter uma tranquilidade, né? Quando você começa a perceber o que é que está contaminando o seu resultado em determinados períodos. E às vezes o que não aconteceu é importante também, né? Fiz uma viagem de carro de 6 horas, saí do carro do jeito que eu entrei, não me aconteceu nada diferente. Excelente. Legal. Então acho que essas informações, mesmo quando eu falar que são negativas, na verdade, quando elas são positivas, né? Ou seja, quando ficou tudo bem, isso é super importante também para a gente poder ter essa ideia que esse objetivo que a gente tem de ter vida normal, de não ter impacto, isso está acontecendo, né? Então, e te dá uma confiança também, não só para o médico que está indo tudo bem, mas para o paciente, que não, minha doença não tá me fazendo ser diferente do que eu gostaria. E um ponto legal que a gente comentou aqui é a questão da sinceridade, né? Então, acho que é importante frisar para o paciente, não se preocupe em responder o que você acha que o médico quer ouvir, mas sim responder a realidade. Não se preocupe em levar bronca, eventualmente, se você não conseguiu fazer alguma coisa que vocês tinham combinado, mas fale a realidade justamente com o que vocês comentaram, para que o médico consiga te ajudar a readequar a sua rotina, né? Consiga pensar em um plano de cuidado que consiga se adequar ao seu dia a dia. E eu queria que vocês comentassem também algum caso, algum paciente que vocês tiverem que foi marcante para vocês relacionado a esse assunto de métricas. Eu acho que tinha um paciente, né, que a gente acompanhou por muito tempo no hospital, que ele sempre tinha um Basdai super alto, dava 9, e assim, PCR normal, né, ele clinicamente melhor, mas ele tinha um acometimento de quadril super grave e tinha que fazer prótese de quadril. E aí tava aguardando, né, a avaliação do ortopedista, então o Basdai dele tava sempre alto, mas a gente, na conversa, sentia assim, a nota dele era muito voltada pelo sintoma do quadril, que era uma indicação cirúrgica, ele tinha que fazer. A partir do momento ele fez a cirurgia, passou 2 meses da cirurgia, o Basdai dele, 1,5. Então, quer dizer, ali é o papel, né? É um papel da gente entender, porque senão a gente ia ficar trocando remédio e não era ali o que ia mudar o tratamento dele. E porque na verdade, ele tinha já um quadril machucado, que tinha uma indicação cirúrgica e que estava elevando as métricas dele. E isso para mim, foi emblemático. E hoje eu sempre falo, quando o residente discute, a gente sabe que tem paciente com acometimento de quadril, ou quando tem uma articulação muito machucada, que não adianta a gente ficar trocando o remédio, que a gente tem que observar e muitas vezes vai precisar de auxílio do ortopedista, fazer algum procedimento, uma infiltração, às vezes, né, ou um procedimento cirúrgico, se for indicado, porque não é um remédio que vai controlar a inflamação que vai resolver aquele problema. Então, acho que isso é bem importante quando a gente avalia as métricas e na tomada de decisão. Para mim, eu acho que um que me marcou bastante é também uma situação mais extrema, né? Um paciente com muitos anos de doença, de uma doença prévia, a gente ter todas essas alternativas para tratar que a gente tem hoje, mas que, apesar dele ter muita alteração estrutural da doença, ou seja, já ter feito as anquiloses, né, já ter limitação, ele ainda tinha muito sinal de continuar com inflamação, né? E uma discussão que a gente sempre tem, né, nos médicos, a gente fala isso muito para os nossos residentes, né, paciente que já evoluiu muito, né? Então já tem, né, as alterações estruturais, teoricamente você não tem mais o que prevenir, você precisa continuar progredindo o tratamento, qual que é o benefício que esse paciente vai ter em relação aos riscos que o tratamento tem, né? E aí esse paciente, ele mostrou muito bem pra gente, né, que se você consegue de fato verificar que ele tem sinal da inflamação estar presente, vale a pena você tratar. Porque a hora que a gente tratou e conseguiu controlar a inflamação, apesar dele continuar com as alterações estruturais, a fadiga melhorou muito, dor melhorou muito, né? A qualidade de vida dele melhorou, apesar do que a gente não conseguiria de qualquer maneira alterar, continuar lá presente. Né? Então teve um benefício e as métricas refletiram isso com limitações, porque uma parte era imutável, né? Mas o exame de inflamação caiu, a parte do sistema matinal dele melhorou. Então,
a gente não chegou lá na nota de remissão, mas olhando os índices individualmente, o que era possível melhorar com a estratégia de tratamento melhorou muito. E eu não sei se vocês têm essa sensação ou se é uma coisa pessoal, mas como médica, a minha dificuldade é também quando o paciente ainda não chegou na remissão, mas ele diz, eu tô ótimo, eu não quero que você mexa em nada. E a gente fica querendo aquele númerozinho, né? É um desafio para vocês também, assim, quando você... Porque a gente é tão treinado a buscar remissão. E às vezes aí é entender muito por que aquele númerozinho não tá. E às vezes é um dado pontual mesmo. E aí não vai. Mas aí eu acho que é o momento, quando o paciente fala isso, é aquele que eu vou olhar individualmente as perguntas daquele questionário ou daquela métrica para entender por que não chegou. E aí tratar aquele ponto, né, isolado, que às vezes pode ser o que está incomodando, enfim, mas... Ou o que está mais incomodando a gente, né? Porque às vezes pode ser um PCR que nunca vai normalizar. O paciente vai persistir com PCR alto. E aí, você não vai ficar... E você não vai tratar o laboratório exatamente por uma outra causa. É isso. E é muito, né? Isso a gente precisa tratar a nossa ansiedade. É isso. Não tratamos exame, eu falo, né? E aí vem, né? Pra gente até dar aquela respirada também. O paciente que tá ótimo, né? Por mais que o número não esteja ali, sempre lembrar assim, essa não é uma doença que vai deixar meu paciente anquilosado no mês seguinte, né? Então, às vezes a gente também precisa baixar a nossa ansiedade. O paciente falou que tá ótimo, não tá ali, vamos acompanhar, reavaliar a métrica de função, vamos repetir uma imagem para ver se de fato está tendo algum sinal de progressão estrutural. E às vezes, né, a gente sabe que o número, ele ajuda muito, mas ele tem os seus desvios, né, individuais. Então, às vezes, para aquele paciente, se ele está tudo bem, aquele número que era para ser 1,5, está 1,7. Para a vida dele não vai mudar nada. Mas é importante a gente reforçar também que a gente não pode deixar de ficar atento, porque a gente também sabe que tem progressão subclínica, e aí se você não fizer nada, depois de 10, 15 anos, pode ter uma repercussão, né? Então, a gente baixa a nossa ansiedade, mas mantém a atenção para ver se tem algum outro sinal que te confirme, não, preciso mudar esse tratamento, porque senão lá na frente eu vou me arrepender. Acho que é muito assim, a métrica ela é geral, né, foi feita para aquele grupo de pacientes com aquela doença, mas no momento da consulta você tem que personalizar para aquele paciente e para a estratégia de tratamento individual de cada um. E para o colega reumatologista que ainda não faz métrica, ou que não acredita, ou que sabe que isso pode tomar tempo na consulta, eu queria que vocês compartilhassem um pouco como se isso realmente é muito trabalhoso, se precisa ser uma consulta mais estendida, o que isso mudou no dia a dia, ou se já virou meio automático, faz parte das perguntas ali, a hora que você examina, você já coleta esse dado, como que isso transformou o dia a dia de vocês, e se é simples ou se eu preciso gastar um tempo a mais, e aí quanto tempo para fazer essa aferição? Assim, temos realidades e realidades, né? Então, acho que a métrica, ela vem para contribuir, ela vem como uma ferramenta que deva ser de fácil aplicabilidade, tanto para o médico quanto para o paciente, mas a gente entende também que tem algumas situações que, por mais que você não vou gastar 3 minutos, 5 minutos para fazer isso, para a rotina de algum colega, isso pode não se encaixar, né? Então, como ela é muito benéfica, também vem um desafio para a gente, né, de como deixar essa aplicação das métricas, a utilização desses questionários mais amigável, né? E aí vem uma coisa que às vezes é também não só do médico individualmente, porque muitos médicos estão ligados a instituições, né, sejam públicas ou sejam privadas, mas de também trazer essa importância institucional, né, para que não fique tudo também para ser feito ali no consultório do médico, né? Então, a gente sabe que boa parte da aplicação dessas métricas podem ser feitas ali logo antes da consulta, ou, dependendo da realidade, até a distância, com o paciente já chegar com isso pronto para que seja mais eficiente o uso da métrica dentro da distribuição do tempo que o médico tem, né? Mas, de maneira geral, não é uma coisa que você vai demorar 1 hora para fazer, né? Então, alguma organização é possível ser feito, você vai ter, né, igual a gente falou, né, quando você vai aplicar várias métricas, isso toma mais tempo, mas isso você vai fazer uma vez por ano, cada 6 meses,
né? A métrica de atividade, que muito é auto-preenchida, né? E você, de fato, consegue fazer ali, conversando com o paciente, tudo, isso, a princípio, não é para acrescentar um grande tempo na sua avaliação, na sua consulta, né? Então, a gente defende muito que seja feito pelo benefício todo científico que já foi mostrado, né? Em relação ao acompanhamento do paciente, ao desfecho que esse paciente vai ter, mas, de fato, situações pontuais, às vezes, precisam de uma organização, às vezes do próprio médico, às vezes, né, de valorizar essa parceria com o paciente para que ele já te ajude a trazer isso relativamente pronto quando ele vem com você, e às vezes de você também conversar para pedir um apoio na instituição que você está, para te poupar uma parte do tempo e deixar sua otimização do tempo mais eficiente. Perfeito. É isso, eu vejo como necessária, né? Eu acho que no manejo dos pacientes com espondiloartrite axial, que é o que a gente está discutindo, eu vejo como necessário fazer a métrica. E acho que hoje a gente tem várias formas de coleta, né? No dia a dia que facilitam aí, tanto para o paciente como para o médico, otimizando o tempo, né? Mas não fazer métrica hoje é muito ruim. Então, acho você se guiar simplesmente de forma subjetiva, a chance de erro, isso já foi bem demonstrado, né? Você não fazer métricas, você prolonga, né, o tratamento, né, inadequado. Então, na verdade, você persiste muito mais tempo com um tratamento ineficaz e pode levar a um pior desfecho clínico, que é o que a gente quer evitar. Perfeito. Bom, estamos chegando ao fim, então, do nosso podcast. Queria ouvir de vocês, se vocês têm alguma mensagem final, especial aí para os nossos pacientes em relação a esse tema. Eu acho que é trazer, né? Acho que o papel do paciente, que é quem está nos escutando, né, é conhecer primeiro, entender a importância, né, dessa ferramenta que a gente fala, né, que a gente utiliza no dia a dia e de novo, se preparar, né, trazer a informação correta. E isso é ser parceiro. Eu acho que a questão de ser compartilhado, né, todo o seu tratamento é compartilhado. Você não está fazendo um tratamento onde só o médico define, você que vai definir através do que você responde. Então, trazer a responsabilidade, eu falo também para o paciente, né? Não só para o médico, da decisão da conduta terapêutica. E isso é muito importante e acho que através das métricas, aí da utilização delas, sem dúvida, o sucesso no tratamento vai ser muito maior. Eu acho que essa mensagem é super importante, né? Acho que os pacientes, se eles tiverem que levar alguma coisa, tudo que a gente falou aqui, sejam protagonistas do seu tratamento, né? Ajude o seu médico, veja o seu médico como um parceiro, mas seja protagonista do seu tratamento, porque você passa muito mais tempo fora do consultório que dentro. Você vai tomar o remédio, você vai fazer o exame, você vai fazer seus exercícios, vai controlar a sua dieta, vai perceber o que está acontecendo com você e vai ajudar o seu parceiro médico. Então, pegue isso para você, né? Então, o maior beneficiário de tudo isso é você também. Então, seja protagonista do seu tratamento. Perfeito. E, obviamente, o reumatologista está treinado para isso. Então, qualquer dúvida, conte com o seu médico como um parceiro para te ajudar a compreender essas métricas e poder, portanto, facilitar essa ferramenta que auxilia tanto nas decisões do teu tratamento e na avaliação. A gente não tem que confiar 100%, não é só isso que vai guiar o tratamento. Tem um conjunto de coisas que a gente discutiu aqui, de sintomas, de fatores que interferem nessa avaliação, mas é uma avaliação objetiva, fundamental, especialmente quando olhada de forma contínua, para que a gente possa ver a evolução da doença. Então, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês e todas essas ricas explicações, doutora Carla e doutor Júlio. E se você gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e dá uma olhada também nos outros vídeos, que a gente tem muito conteúdo falando sobre dicas de qualidade de vida e sobre doenças hematológicas. Muito obrigada!